Na Cocó. Eita! Histórias que não deveriam ser contadas. Olá, minha gente! Voltamos com mais um episódio do seu podcast preferido, Na Cocó. Estou aqui com George. Hello, hello, hello! E Alan. Hello, pessoal! Eita, George, peraí. Olá, pessoal! E eu sou Sara. Olá, minha gente! Vamos lá falar de um tema hoje que eu duvido que você nunca tenha sentido, nunca tenha passado por isso, nunca tenha sofrido desse mal. Vizinhos! Rapaz, eu não sei nem por onde começar, sabia? Pode começar falando onde as pessoas podem encontrar a gente também. É verdade. Vocês podem entrar em contato com a gente, falar o que vocês acharam desse episódio, do episódio anterior, contar uma história, sugerir temas, através do nosso Instagram, o NaCocóPod, através do nosso e-mail, falenacocó@gmail.com. Vocês podem falar com a gente no Telegram, é só buscar lá, Na Cocó, que você acha nosso grupo. E podem mandar também um pixinho pra gente. Uma mensagenzinha que a gente vai ler ao vivo. O nosso Pix é o nosso e-mail e está no nome de George Araújo. E vamos ajudar esse podcast a crescer! Vamos! E lembrando que a gente está também em todas as plataformas de streaming e no YouTube. É verdade! E seguir também o nosso canal no YouTube, né? Seguir, ativar as notificações e é isso. Voltando ao tema, vizinhos. Eu duvido que você não tenha uma história de perrengue com vizinho. Eu lembrei aqui da história mais antiga de perrengue com vizinho que eu já tive, sabia? Eu era criança. Eu morava com meus pais e meus 3 irmãos. A gente morava numa casa que o dono da casa morava na casa de cima. Não recomendo, gente. Você morar na casa de baixo e o dono da casa que você mora na casa de cima. Era alugado? Alugado. Esse cara dava pitaco em tudo que meus pais queriam fazer. Se tinha festa, ele ia reclamar do som. Mesmo que fosse num sábado à tarde. A gente tá aqui ouvindo, inclusive agora, a rocha do vizinho. Exatamente. Tá atrapalhando aqui a nossa gravação, mas é isso, o cara tá no direito dele. E aí, claro, até as 22 horas. Só que esse cara, ele enchia o saco com tudo que a gente queria fazer. E não é dizer que tava modificando a casa dele, não, mudando parede, nem nada disso, não. Tudo ele se metia, ficava monitorando, era fofoqueiro, era um senhor fofoqueiro, sabia tudo da nossa vida, sabia quem entrava, quem saía. E aí eu lembro que um dia, numa dessas de meus pais fazendo festa de tarde, ele foi lá reclamar do som. Era um domingo à tarde. Tipo, meus pais trabalhavam a semana inteira e no domingo à tarde ele estava em casa com som alto. Era idoso? Esse cara era idoso. É sempre assim, né? Porque às vezes já tá aposentado, não tem o que fazer, aí pegou essa função. E acho que é dono da rua, do prédio. Dono de tudo. E acho que pode mudar porque você tá lá de inquilino. E aí esse cara foi reclamar porque estava com som alto no domingo à tarde. Ah, pra quê? Isso virou uma briga generalizada. Meus tios estavam lá nesse dia. Me lembro que meu padrinho estava lá. E aí eu sei que meus pais disseram que não ia baixar o som, que era um domingo à tarde, estava a semana inteira e estavam curtindo. Ele bateu pedindo pra baixar esse som. Meus pais disseram que não iam baixar, que estavam curtindo o domingo deles. E aí isso começou a virar uma briga, porque esse senhor também tinha tomado umas, meus pais tinham tomado umas, pronto, tá todo mundo sem filtro. Eles começaram a brigar e bater boca. Eu me lembro que eu tava dentro de casa, porque eu era criança ainda. Eu devia ter o quê? Uns 10 anos no máximo. E aí mandaram ficar dentro de casa. E eu só ouvindo as gritarias. Você, eu também de você. E eu tenho. Arreia a mão da minha cara, arreia. A mão da minha cara, arreia. Eu não vou arreia. Aquilo pra mim foi um terror. Ficou meus pais daqui de dentro do portão. Ainda bem que ninguém abriu o portão. Se não tiver, não sei o que ia acontecer com ele, não. Eita! Ele estava sozinho do lado de fora, gritando pra dentro. Eu só escutava minha mãe gritar, não sei o que lá, seu velho esclerosado. Eu sei que isso virou uma briga generalizada. A minha irmã conseguiu conter meu tio. Tava minha mãe e meu irmão, eu acho, na porta, impedindo meu tio de sair. Porque eles sabiam que se meu tio saísse, esse velho ia morrer. E eu, criança no meio, só assistindo desesperada. Eu sei que acabou acalmando. Conseguiram conter meu tio, senão ia ter tragédia. Me traumatizou isso. Porque não recomendo, gente. Não morem perto dos... Como é que chama? Inquilinos. Não, dos proprietários. Não sejam inquilinos dos proprietários. Não morem como inquilinos. Perto do proprietário não prestam. O cara quer dar pitaco em tudo da sua vida, é inferno. Mas me conte aí, uma história de vizinho. Eu tenho que contar uma história de vizinho mesmo, não quero expor mesmo eles. Eu morava no primeiro andar. Minto, morava no térreo. E uma coisa que sempre você vai sofrer se você tem pet, você sofre. Se você não tem pet, você também sofre. Com o pet dos outros. Com o pet dos outros. Porque tem pessoas que não têm noção, né? Acha que o pet faz a necessidade dele e vai lá catar. Não, gente. Se você é tutor de um pet, você tem que ter a consciência de ir lá limpar o que ele fez. Isso rola demais aqui no condomínio. No meu caso, eu era o tutor do pet, só que eu tinha o maior cuidado com isso. Eu andava com um sprayzinho de água sanitária pra espirrar no lugar onde ele tinha feito xixi.
E andava com saquinho também pra coletar todas as fezes. E eu saía de manhã cedo pra não me esbarrar com outro vizinho. Até por conta de, às vezes o vizinho tem medo, né, de cachorro, enfim. Era o cachorro grande? Era um labrador. Era não, é que ainda tenho ela, né? Ah. É a minha labrador. A minha cadela é grande e ela dá um pouco de medo pra algumas pessoas que não a conhecem. E ela não é de atacar, morder ninguém. Ela é super dócil, só que ela tem um latido muito forte. Como fala, o cachorro que ladra não morde, né? O cachorro que ladra não morde. Aí a gente tinha um espaço do prédio, né? E tinha o condomínio. E eu não saía com ela na rua pública, era dentro do espaço do prédio mesmo. Aí eu saía de manhã cedo, 5 horas da manhã, e deixava a pet solta dentro. Aí o que aconteceu? Sabe quando você tem a sensação de que alguém tá te olhando? E era tipo 5 horas da manhã. E eu tava no fundo do prédio, basicamente, na área aberta, né? E tem os apartamentos que são virados pro fundo do prédio, obviamente. Aí eu só fiz olhar pra cima. Quando eu olhei pra cima, no último andar, tinha uma senhora me olhando. Só que ao mesmo tempo que eu olhei pra ela foi logo falando comigo. Minha cachorra não tava fazendo nada. E obviamente tem outras pessoas que são sem noção, deixam o cachorro fazer as necessidades e largam lá. Quando eu levantei o rosto pra ver, eu vi que ela tava me olhando. Na mesma vez que meu olhar cruzou com o dela, ela falou bem assim, ó: você vai catar esse cocô aí do seu cachorro, não é? Na hora me subiu um ódio. Primeiro que ela não foi educada, né? Não me deu nenhum bom dia. E segundo que pra ela falar isso, um tom de autoridade e falar algo que eu não estava praticando. Aí eu olhei pra cima e só respondi: bom dia pra senhora também. Não se preocupe não, assim que ela finalizar, eu vou catar todos com sua língua. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Exagero. Amigo, que coragem. Eu não tenho coragem de fazer isso, não. Amiga, assim, ó, eu sou uma pessoa que sou tranquilo, sou calmo, sou tão da paz, tão galera. Mas tem gente que dá Mas passada tem do gente que nada, né? mexe com a gente de algo que não faz sentido. Uma coisa é ela chegar assim: oi vizinho, bom dia, tudo bem? Ó, eu vi que você tem pet também. Não tô falando que é você não, mas ela tinha que chegar na humildade, se na pudesse educação. implicar e tal. Mas eu acho que tem alguém aqui que não tá catando, não sei se é você, mas se pudesse implicar, tudo certo. Eu ia dizer: ó, vizinho, não sou eu, não, mas não, que os meus tô catando. Às vezes eu pego até o que tá do lado aqui. E tá tudo bem. Mas ela veio me acusando como se fosse eu. Então, tipo... Ela falou de forma agressiva. Ela, do jeito que ela falou, ela podia ouvir qualquer coisa de volta, né? Mas... Então ela teve o que ela falou que quis e ouviu o que não quis. Mas eu não tenho coragem. Mas eu sou um vizinho que eu me controlo muito, amiga. Atualmente eu moro no condomínio fechado, é um condomínio recente, tem no máximo 2 anos. E a pior coisa de quem mora com outras pessoas dentro de um condomínio é grupo de WhatsApp. Então, tipo, você quer ver um caos, é grupo de WhatsApp. Eu não tenho paciência. Eu tô lá só por estar mesmo, mas eu não falo nada. Porque o povo reclama que um passarinho passou na frente, passou um helicóptero, passou um avião e passou em cima do prédio e fez sombra. Se alguém gritou um ai, se alguém tá gemendo. Pra você ter ideia, o condomínio saiu em um telejornal de baixaria que passa um monte de coisas sensacionalistas. O condomínio saiu lá porque alguém filmou alguém que tinha um casal, tava transando, ele passou pelo térreo e ouviu. E começou a gravar. Oxi. Não é isso. Quem tava na rua? O casal tava na rua? Não, amiga, o casal tava dentro do seu apartamento. Oxi. Você tá entendendo? Tô entendendo, que absurdo. Ele fez isso e mandou. Aí só que quando vai pra essas TVs, eles querem chamar mais atenção e falar desse jeito, né? Aí eles botaram um áudio por trás, como se o casal estivesse gritando, e era mentira. Então, tipo, olha o nível das pessoas. As pessoas não têm noção. Reclamam de coisas. Tem coisas que a gente até pode reclamar. O vizinho de cima tava reclamando que a varanda dele tava cheia de cinzas de cigarro. Ok, uma reclamação válida. Pra quem mora... Desculpa, o vizinho de baixo, na verdade. Falei de cima. Uma reclamação válida, que ele pode chegar lá no grupo e falar: gente, ó, quem fuma aí, por favor, use cinzeiro, ao invés de jogar e tal. Mas não é assim que eles falam. Ó, quem tá fumando aí, que gasta seus maços de cigarro com dinheiro, gasta o salário todo. Ó, a forma como ele fala. Meu Deus. É assim mesmo. Então, tipo, eu não tenho paciência pra vizinho. A galera gosta da treta, né? Então, vizinho pra mim depois desse episódio que eu falei do cachorro, né? Eu me controlo mais hoje pra depois não tá saindo morto. Porque já teve briga lá de vizinho em que um era policial e parou na porta do outro pra matar. Então, tipo, hoje em dia o mundo a morte é algo naturalizado, né? Qualquer coisa que briga o povo quer matar. Então eu tô segurando mais minhas rédeas. Você assistiu a série Os Outros? Assisti. A gente comentou em algum episódio. Eu não assisti até hoje. Rapaz, aquilo ali é traumatizante pra você. É naquela pegada, amigo. Olha o spoiler. Pra vocês que moram em condomínio, aquilo ali é muito gatilho. Dá realmente medo do que você pode falar, pode fazer. Você não conhece as pessoas que tá morando com você. Eu tenho muito cuidado. Eu tenho que ser uma vizinha que não invade o espaço do outro. E tem muitas situações que a pessoa invade meu espaço que me deixa muito mal, mas eu tento ser educada. Eu já morei num lugar que o vizinho, no hall do prédio, deixava o sapato. Foi uma coisa que a gente pegou na pandemia, né? Eu nunca gostei de trazer sapato em casa, mesmo antes da pandemia. Então esse vizinho deixa o sapato dele fora do apartamento, no hall do prédio, em frente à porta. Só que ele tem chulé. Eu chegava no hall correndo, abrindo minha porta correndo, pra sair do fedor do chulé dele, porque empesteava o hall inteiro. Pegava uma sanitária e jogava dentro. É isso. Eu já tive vários conselhos de pega o sapato dele e joga na lixeira.
Pega o sapato dele, bota no saco e faz isso e aquilo. Gente, eu não tenho coragem, eu não sou essa Olha. vizinha, eu não Isso tenho. seria bem bonito. Tem 4 portas, mas tem que Aí é que tá. Eu sempre fico achando que a pessoa vai saber que fui eu e eu sempre faço de tudo pra evitar esse tipo de treta. Eu precisei lavar minha janela, onde eu moro agora. Precisei lavar minha janela, eu avisei no grupo do prédio, gente, eu vou lavar a janela. Quem tiver embaixo aí, cuidado, fecha a janela pra não cair sujeira e tal. Eu sou essa vizinha, eu tenho o maior cuidado. Então, como a pessoa me tem, eu fico muito chateada, mas eu não sei fazer esse tipo de arte, velho. Ou então abrir a porta dele e jogar sapato dentro. Eu jogava bom lá todos os dias. Todos os dias não, bom é caro. Bom, amigo. é uma boa dica, assim, pra dizer que tá fedendo, né? Mas não tira, gente. É, Bom, só não vai mistura. tirar, só vai misturar o Mas cheiro. só pra ele ver. Só pra ele você se tá tocar colocando, que o entendeu? cheiro tá ruim. Inclusive, eu preferia passar quando ele estivesse saindo, inclusive. Ou Não, chegando. não. Ah, se for pra isso, pra ele perceber, eu botava logo pó de milho. Pior que não era. Ou então uma coisa que faça coçar, né? Cansanção. Ideias tem várias, mas coragem eu não tenho. Eu sou A amiga me frouxa, chama pra odeio. vir aqui. Eu odeio procurar treta com quem mora do lado, sabe? Eu fico, nossa, imaginando o convívio Bota depois. super bom, ele não vai tirar nunca mais esse sapato. Aí eu tô ferrada. Vou ficar cheirando todo dia. E você, Gel? Conte aí uma história de... Nossa, gente, eu sempre morei em prédio. Sempre. Já me mudei 2 vezes e também era prédio. Então tem diferença entre torre única e tem diferença entre um prédio e um condomínio. E o maior tempo de vida foi morando em condomínio. Então tem muitas histórias. Eu poderia fazer um episódio Falando sozinho, né? sozinho. Só que também eu vou me reservar o que meus advogados me recomendam, né? Não tem dinheiro ainda pra pagar advogado caro, né, Gel? Mas assim, eu já passei por situações muito chatas, assim, desde a infância de meus pais brigando com vizinhos, e que prejudicou minha relação com os filhos desses vizinhos, que eu era amigo, então meus pais tinham treta, e aí eu não podia ser podia amigo. brincar. E depois, a gente Nossa. grande já, esses mesmos pais viraram amigos, sabe? Ai, E você não fala com a criança até hoje? Não, falo. Ah, Que bom, resolveu. Essa coisa de cocô de cachorro é muito complicado. Muito complicado. Porque de 10 pessoas, assim, eu acho que 3 tiram, sabe? Aí você fica realmente, às vezes, no campo minado, sem saber por onde andar. E quando você multiplica isso por vários cachorros e vários prédios, Um condomínio grande é terrível. muito complicado. Eu acho um absurdo essas pessoas que não tiram o cachorro do cocô. O cocô do cachorro. Realmente, deixar o cachorro no cocô é cruel. realmente, isso é cruel. Além do grupo de WhatsApp, que é uma coisa da modernidade, né? De lá pra cá, existem as reuniões de condomínio. Nunca vou. Então também existem histórias épicas de reuniões de condomínio. Assim. Eu já participei também. Já vi minha mãe participar de uma, que minha mãe foi meio que jogada contra a parede, assim, sabe? Não gostei do tipo que a pessoa falou com minha mãe. Depois acabou a reunião. O que é que eu fiz? Fui na casa da pessoa e falei. Falei, não é assim que se trata uma idosa, perdi parará. Chamei minha mãe também. A pessoa chorou, desculpas, enfim. Mas foi uma coisa... Eu não queria me meter durante a reunião, senão o bolo ia virar maior. Mas a gente ia adaptar. Ia virar uma coisa maior. Aí eu preferia acabar a reunião e pra ir lá falar. Na pandemia também, eu morei um tempo no prédio que eu não conhecia meu vizinho. Eu cheguei antes da pandemia, mas depois da pandemia ninguém saía, eu não colocava a cara na porta. Ou quando saía era pra descer a escada correndo, né? Não tinha elevador. Eu só fui conhecer meu vizinho de porta quando chegou uma encomenda pra mim e ele pegou. Aí o zelador me avisou, chegou uma encomenda pra você, tá com não sei quem, o seu vizinho de porta, tá? Eu falei, tá, vou falar com ele. Só este momento, 2 anos que eu morei, foi este momento que eu vi a cara do meu vizinho de porta. Eu sou essa pessoa, assim, sabe? Eu falo que sou barraqueiro e tal, assim. Como eu sou libriano, eu não gosto de ver injustiça. Então, assim, se eu ver alguma injustiça, eu vou tentar resolver com a pessoa, ou vou reclamar. E quando a justiça é com a gente, dói, né? Nossa, eu fico me sentindo tão mal. Pois é. Mas na prática, assim, eu sou a pessoa que não falo, sabe? Que entro no meu apartamento calado, saio calado. Minha mãe é completamente diferente. Minha mãe acha que tem que falar tudo pra todo mundo. 10 minutos pra sair do prédio, né? E tem que avisar quando vai sair. Oxe. Quando vai viajar, quando não sei o quê. Minha mãe é essa pessoa. E Quando vai viajar, o pessoal antigo gostava de avisar no sentido de dar uma olhada aí na minha casa. Você acredita que uma vez eu saí com minha mãe cedo, a gente ia pra Linha Verde, e aí minha mãe cismou que não tinha botado o cadeado, a gente parou num posto pra ligar pra vizinha pra ver se tinha botado o cadeado. Tá vendo? Nessas horas é bom ter relação com os vizinhos. E tava o cadeado. Mas era super cedo, sabe? Tipo assim, a gente saiu muito cedo. Então quando a gente ligou era tipo 7 da manhã. Eu falei, desculpa, vizinha, mesmo ter feito isso aí, viu? Não sei. Quase eu falando da pessoa. Desculpa ter feito isso, mas mãe é assim, nananana. Porque é isso que você falou, né? As pessoas mais antigas têm esse costume de avisar, nananana. E eu sou completamente contrário. Eu já tive uma vizinha que era esse tipo de gente
mais antiga, de avisar tudo e tal. Ó, Sara, vou viajar. Ó, Sara, voltei. Ó, minha filha vai vir aí, vai fazer um pouquinho de zoada, viu? Assim. E eu vivendo minha vida. Tá bom, vizinha. Ninguém tá nem aí, né? É. É um ponto bom, na verdade, a questão de vizinhança pra esses casos, né? Tanto, não sei se hoje em dia acontece isso, mas antigamente tinha muitas coisas de faltou um açúcar, vou aqui na vizinha, pegar. tinha muito Faltou um isso. café. Ou Escambo, então, né? ou então, faltou um açúcar, ela deu açúcar, você fez um bolo, do açúcar que ela te deu. Aí você pega metade do bolo e leva pra vizinha. Então, tem Ela aquela- me dava comida às vezes, tinha um aniversário, tipo, a gente não tinha amizade pra ela me chamar pro aniversário da filha dela, mas tipo, no outro dia ela me dava um pedaço de bolo, ela era toda fofinha. Assim. Acontece muito isso. Lá É. na casa de minha mãe ainda tem isso, de receber bolo de aniversário, ou chamar. Por uma coisa, nesse tempo de hoje, assim, você comeria tudo que Eu recebia. ia falar isso agora. Ai, Hoje em dia eu não Minha como. mãe não come. Minha mãe é medrosa com isso. Mas eu como. Eu confio em vizinha. Uma pessoa de confiança. Uma pessoa que amiga, você já nem de conhece que tá confiança. morando ali. Eu não receberia de uma pessoa estranha. Ai, agora eu fiquei com medo do pessoal saber disso. Que me mandou coisa. Ó, Você vai gente comer. estranha. De gente estranha eu não vou comer. Sara mas, não come, tipo, não! É mentira, eu não como nada. Eu vou guardar a melhor história de vizinho pro final. Tá bom. Então aguarde o final. do Agora já episódio. tá o final, viu, gente? Que ela vai contar melhor. Se não come, melhor você reclama com ela. Bota no comentário que não gostou, não. Parece uma história boa, é uma história boa. Promete demais. E aconteceu comigo. Existem coisas boas que existem em questão de vizinho, né? Tanto essas do vizinho olhar a casa, de pedir uma coisa emprestada, ou até mesmo vizinhos que descobrem coisas que estão por debaixo do pano que acontece dentro do condomínio. Lá a gente acontece. Fofoca? Não, a gente descobriu que o síndico estava roubando. Ah. Então, tipo, teve que fazer toda uma cariação. Aí rola uma força-tarefa, né? Foi quase uma Investigativa. reportagem do Fantástico, minha filha, que teve lá, que na reunião do condomínio apresentou todas as provas de que o síndico estava roubando, mostrou documentos, mostrou compras, notas falsas, foi até o lugar que ele comprou e era um lugar que não existia. Teve toda uma situação lá no condomínio. Caramba, Então teve esse nota bafafá. fria. Teve esse bafafá. E ele não é morador, né? Mas, em suma, estão aí fazendo a cariação nesse sentido pra ver se vão manter ele ou não. Eu já morei em condomínio que eu apostava que o cara roubava, porque o condomínio não era barato e não tinha nada no condomínio. Era um condomínio pequeno, assim, de casas, mas não tinha nada. E, tipo, o condomínio era, sei lá, R$300. Não tinha elevador, não tinha porteiro. O portão vivia quebrado, era um portão Não tinha teto. pé, barreiro. Não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar. Mas sério, não tinha nada. A limpeza era uma vez na semana. Tipo, cortar grama era uma vez no mês. E o condomínio era R$300. E eram 7 casas. Sinceramente, acho que esse cara embolsava. Eu tenho provas. Sabe uma coisa que eu lembrei também? Quando a gente é criança, que o vizinho sempre pede pra gente comprar pão, Ah, eu odiava. espera a gente sair. Come meu pão aqui também. Aí às vezes eu saía escondida, Sem fazer ruim. correndo Na pontinha do pé. na pontinha do pé. Ou então eu ficava feliz também quando me davam um troco ou coisa assim. É essa questão. Tinha uma vizinha lá comigo, ela falava tipo assim, você vai comprar pão? Aí eu, não, vou jogar lixo fora. Mentira, então eu comprar pão. E aí, como fazia com o pão na volta, escondia? Dá pra janelas. Aí quando eu voltava, ela perguntava, você comprou pão? Eu falei, acabei comprando. Aí eu acho que ela percebeu que eu não tava querendo comprar o pão dela. Aí ela comprou pão pra mim, aí fica com troco. Aí tinha essa questão de ficar com troco. Aí eu comprava. Aí tinha que pagar pelo serviço. Claro, eu tô dando viagem. Eu já posto em casa, que eu vou de graça. Tem que fazer toda uma rota. Mas eu trouxe alguns pontos bem rapidinho também, no sentido de vizinho. Quando eu morava, não era em apartamento, era prédio, mas tinha um vizinho que fazia questão de gemer. A qualquer momento. A Aí, qualquer momento? a qualquer momento que ele fizesse sexo. Ah, tá. Ah. Tá tomando banho? Aí Mas tava era o sendo. pior que o banheiro Com dele cigarrinho. dava pro corredor. Não era um prédio desses padrões que existiam hoje em dia. Era tipo um conglomerado, né? Panquequinho. Ai, que horror! E ele batia, dava pra escutar dentro da minha casa, dava pra escutar ele batendo na pessoa que ele estava transando. E a pessoa lá gemendo no... E a mulher lá, horrores, a vizinha da frente, né, que eu falava no WhatsApp, começou. Aí começou o quê? Lá, cineband privê aí ao vivo. Meu Deus. E ela disse que ficava com o cabo de vassoura batendo na parede pra eles se tocarem que tava alto demais. Aí eu falei pra ela, se você fizer isso, vai incentivar eles ainda. Eles a vão ficar achar que é fazendo. comemoração. Mas parecia que, Torcida. parecia que era dentro de casa. Teve um dia que meu irmão foi me visitar e eles tiveram a proeza de fazer isso com minha mãe lá em casa. Hoje em dia, com esses prédios que a paredes são muito Drywall? finas, drywall. Mas de um drywall. apartamento pro outro tem Às vezes drywall? tem. Amigo lá, mas lá não era drywall, não, era normal. E Não, eu- mas tem apartamento que pode ter, Ah, entendeu? sim, E aí entendi. eu fico super preocupado com essas coisas. Eu morei em um apartamento que eu escutava o vizinho roncar. Caraca, Você acredita? Era ridículo. que roupa é É esse? horrível, que Mas roupa. não era tão ronco, tipo, eu escutava tudo, eu escutava a descarga, eu escutava o ronco, e às vezes, se eu tivesse com a casa em silêncio, eu escutava o clique do interruptor, tic, tic, acendendo a luz de tanto Mentira, que o som Sara. reverberava. Era, lá no Cabula.
Juro, velho, era surreal. Eu ouvia tudo. Caraca. Saiu o coco caindo na água. Era um cômodo, eram dois quartos que tinha no fundo. Nesses 2 quartos do fundo, que um deles era o meu, inclusive, por isso que eu vi o vizinho roncar, tinha uma suíte. E aí eu escutava o clique do banheiro e do quarto e o ronco. Caraca. Essa vizinha que eu contei do pão, que eu buscava comprar ela também, é uma vizinha evangélica, né? Ela olhava tudo o que acontecia na rua. Se o lixo chegou mais cedo, ela falava, o lixo hoje passou mais cedo, o lixo hoje não passou. A vizinha não foi trabalhar hoje, a vizinha tá doente. E ela dava pitaco em tudo. E eu frequentava a igreja dela até nesse tempo que ela gosta. Ela dizia que eu andava com revista pornográfica dentro da Bíblia, indo pra igreja. Você já contou isso uma vez. Foi? Podcast. Contei? Vou contar de novo. E nisso, ela inventava várias histórias. Acho que era por isso que eu não queria comprar o pão dela, porque eu sabia dessas histórias que ela inventava. Caraca, a fofoca é foda. Às vezes eu saía pra balada de Não, noite. fofoca de falar da vida dos outros é ótimo, mas inventar história com o nome dos outros é ridículo. Às vezes eu saía e falava pra minha mãe, eu volto mais tarde. Não voltava cedo, eu voltava às 6 horas da manhã. Minha mãe nem percebia que eu cheguei às 6 horas da manhã. Mas ela falava pra minha mãe, seu filho chegou cedo hoje, não foi? Meu filho chegando da balada, então tudo ela contava. Então, eu tinha essa questão que tinha muitas vizinhas que eram amigas da minha mãe, mas que eu não gostava dela porque ou tava informada dentro de casa, às vezes ia lá pra casa pra ver se tinha algum lanche, algum café que a mãe tinha feito, ou era pra contar alguma coisa dos outros, além de mim, né? Ou era, não sei porquê, ou era pra saber alguma coisa de lá de casa, porque às vezes ela também utilizava dessa questão de ir lá olhar o que tem, o que não deixava de ter, pra contar pra outros. Então, eu odiava essa vizinha que era fofoqueira, né? Falta do que fazer da porra. Pois é. Agora Posso a história contar? de Sara. Posso contar a melhor fofoca que já me aconteceu? Estamos chegando ao fim? Estamos chegando ao fim, agora eu vou Todos contar. estão na expectativa dessa história. Vou contar Agora- a melhor história de vizinho que já me aconteceu. Rapidinho, Sarah, eu acho que vale vizinho 2, com várias histórias aqui pra contar. Nossa, eu depois, também tenho várias que eu tô deixando pra lá. Mas Então na já próxima a gente tem que citar nomes. nomes e endereços. Eu sou uma pessoa não monogâmica, mas eu morava no condomínio, eram 7 casas, então era um condomínio pequeno e tinha uns janelões assim, em todos os apartamentos e todo mundo via a frente, né, do condomínio. A garagem, a entrada de pedestre e a garagem ficava de frente pra várias casas assim. E aí, nessa época, eu morava com uma pessoa, com um afeto, e esse afeto trabalhava CLT, então ele ficava o dia todo fora. E ele sabia que eu tinha um outro afeto. Só que os vizinhos não deviam saber, né, que eu era no mundo. Você deve saber também. Eles com certeza Meu achavam. vizinho sabia que Sara era afetuosa. Eles Só uma pessoa. Eu fico imaginando o grupo de fofoca desses vizinhos que falavam de mim. Porque deviam achar que eu traía o marido. Imagina, trai o marido. E tipo, eu morava com ele, né? E ele saía pra trabalhar e às vezes eu recebia outros afetos porque ele sabendo, nunca era escondido dele. Porque eu sou esse tipo de pessoa, eu não faço nada escondido. Aí, ele estava no trabalho e sabendo ele que eu ia receber uma pessoa, fulano vem aqui hoje, viu? Beleza. E esse fulano tinha carro. E aí, eu falei, você pode botar na nossa vaga, porque meu outro afeto tá no trabalho com o carro, você pode botar na nossa vaga. Só que aí, ele chegou e botou o carro muito pra fora, porque era uma vaga esquisita, assim, tinha que ir muito pra frente, senão ficar no caminho dos outros carros. Eu sei que ele não sabia. E ficou no caminho dos outros carros. Pronto, foi a oportunidade que os vizinhos tinham para ligar para o meu, entre aspas, marido, pra avisar. Foi a glória dele. Com certeza foi agora. Esse senhor, que era, não por coincidência, mas era um senhor aposentado também. Sem nada pra fazer em casa, provavelmente. Já tinha sido um pedacinho. Ligou, em vez dele bater na minha porta e falar, Sara, tem um carro ali na vaga e tal, e tá atrapalhando os outros carros. Não, ele ligou para o meu, entre aspas, marido, pra avisar que tinha um carro, sendo ele que ia me entregar. Tô imaginando essa ligação, né? Vou desvendar aquela puta. Ele ligou, fulano, tem um carro aqui, estranho, na vaga, mas tá atrapalhando os outros carros de sair. Não foi assim não, Aí- amiga. Acho que não foi assim não. Acho que foi assim, fulano, tem um carro aqui que eu vi que não é seu e você não tá em casa. Certamente teve vários comentários. Eu fico imaginando o que eles falaram depois. Eu sei que o meu, entre aspas, não tô falando entre aspas, gente, porque é marido, mas enfim. Aí ele me ligou, Sara, o carro de fulano tá atrapalhando os outros carros, mandei ele chegar pra frente e tá bom, beleza. Aí o meu outro afeto saiu na maior, pegou o carro, chegou pra frente e voltou. Meu Deus. Gente, E no eu outro dia foi de queria novo. muito. E no outro dia foi de novo. Às vezes Deixa depois. preso de novo agora. Eu fico imaginando se eles achavam que meu marido era corno manso, que eu era uma piranha. Era cucão. Imagina a quantidade de coisas que rolava. Eu queria E muito saber. acertaram, né? Mentira. Sobre mim, acertaram mesmo. Acho que Vai visitava deixar com abaixo, inveja, né? puxa, queria tanto isso. Gente, agora me diga qual a necessidade dele ligar pra meu marido. Ele não falava com você não, amiga? Quando ele queria, ele batia na minha janela, porque era um janelão assim de frente pra porta, ele acessava a pé, assim, chegava na minha janela. Acho que ele ficou Às vezes eu tomava susto até ele chegava a moçada, eita! Ele achava ele que já era tava na minha amante e não queria chegar lá e dizer, Sara, parece que eu sou amante. Ele não queria me avisar
foi a oportunidade que ele teve de contar, menino. Achando que ia ser entendeu? com- Achando que ia contar na Ele queria traição que- e que rolasse bafafá. Queria que o balanço Céu, geral que- batesse na sua casa. Inclusive, foi essa mesma pessoa que no seu aniversário era de extrema direita e a gente começou a cantar Lula lá no seu parabéns. Aí, na verdade, não, esse era lulista, esse fofoqueiro aí que ligou pro meu marido era lulista, era uma casa mais pra frente que era bolsominho. E teve um aniversário de Sara, gente, que tinha um bolso de extrema direita. Um bolsominho mesmo. É porque eu não gosto nem Atrelar. dessa importância É. da nomenclatura. É verdade. E aí, no parabéns, a gente puxou o coro de Olê Olá bem no ano de eleição, né? Que Aham. faz aniversário em outubro, que sempre Sim. dá a sorte ou o azar De ter De ser- segundo turno. de ser tudo. ano de eleição, hein? É. Sempre no mês de outubro. Mas enfim, Se bem que no meu aniversário geralmente é o primeiro turno. meu ainda. Deus, não, É. meu que é entre 1 e 2. É. Meu Deus. E a gente gritou altão. Olé. Mas a gente pode falar no próximo episódio de vizinhos, que tipo de vizinho também é a gente, né? Se a gente Aham. provocou alguma coisa. Confessionário. É, confessionário. Eu acabei já dizendo como é que eu sou, né? Eu falei porque tem mais que rende mais. Eu Que acho também. ninguém E é tem uma muita pessoa. história. Ninguém é uma coisa só também, né? Gente, inclusive, como o Gel e Sara já falaram aqui nos episódios, como a gente tá com Pix, se você quiser saber, se você acha que é você o vizinho de Sara, faz um Pix pra gente que a gente conta se é você ou não. Já fica com danos morais. A gente podia oferecer algumas regalias. Quem transferisse o Pix, a gente falava o endereço, falava o nome do vizinho, falava... Não, mentira. Se bem que podia ter cota, né? Vai que a pessoa trouxer R$1 milhão, aí a gente conta tudo. Um advogado, né? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui, viu? Nós ainda tinha muita história pra contar. A gente vai ter que fazer outros vizinhos. Não é possível, não. Vizinhos parte 2. Inclusive, dizer se a gente já pegou o vizinho. Deixa abaixo. Fica pro próximo. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no Telegram, mandar e-mail pra gente. E acompanhar a gente por aqui, né? Daqui a pouco a gente fala disso de novo. Beijos. Beijinhos. Tchau, pessoal.